Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do Enem 2021. Nós estamos resolvendo as 45 questões desse Enem. É um Enem que foi muito interessante, tem bastante questão legal aí para a gente aprender muita matemática. Antes da gente ir para o vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha aí nesse vídeo, de apertar o sininho de notificações para você não perder nada da nossa série do Enem. Beleza, gente? Então agora bora lá para o vídeo. Bom, então vamos lá pessoal, nós vamos agora resolver a questão 146 do caderno amarelo do Enem 2021. Vamos começar com a leitura do enunciado. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como o valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é... E aí nós temos algumas medidas aqui representadas nas alternativas. Bom, pessoal, em primeiro lugar, nós precisamos levar em conta que a gente tem que descobrir quanto mede o lado desse triângulo, né? Se ele é um triângulo equilátero e eu quero saber o perímetro, é só fazer 3 vezes o lado, porque os lados são iguais. Só que ele só nos deu a altura. Quando a gente quer descobrir a altura, quando a gente quer descobrir o lado dada a altura, nós podemos utilizar, por exemplo, uma razão trigonométrica, porque aqui a altura ela representará um triângulo retângulo. Olha que interessante, ó. Nós temos um triângulo retângulo. Olha que bacana. Aí nós temos desse triângulo a altura, que representaria um cateto. Então essa altura aqui, que mede 8 centímetros, né? E a gente quer saber essa lateral aqui, que é a hipotenusa, né? Olha que coisa. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós poderíamos usar uma razão trigonométrica. Por quê? Porque o triângulo equilátero em questão, ele tem os 3 ângulos medindo 60 graus. Se os 3 ângulos dele medem 60 graus, eu poderia, por exemplo, dizer que aqui é um dos ângulos dele e, portanto, esse ângulo aqui mede 60 graus e trabalhar com uma razão trigonométrica. Veja só, a altura aqui ela passa a ser o cateto oposto. Ela é o cateto oposto. A hipotenusa é o lado, então lado é hipotenusa. Então, o que a gente pode fazer? Cateto oposto e hipotenusa, a gente pode usar aqui uma razão trigonométrica, que é a razão seno. Lembra? Seno de um ângulo, né? No caso aqui seno de 60 graus, ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, ao H dividido pelo L. Agora, quem que é o H? O H é a altura que mede 8. Outra coisa importante, seno de 60 graus, uma coisa que a gente precisa saber é aquela tabelinha dos seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60. E o seno de 60 ele é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 dividido por 2 é igual à altura, que é 8, sobre L. 8 sobre o lado. Aí a gente vai isolar esse lado aqui nessa nossa pequena equação, né? Então, a gente vai pegar o lado aqui, a gente pode fazer aquela multiplicação cruzando, que é bem simples, né? Vai ficar L raiz de 3 igual a 2 vezes o 8, que dá 16. Aí a gente passa a raiz de 3 dividindo, então fica L é igual a 16 dividido pela raiz de 3. Eu não sou muito fã de dividir por valor com vírgula. Dividir pela raiz de 3 não é muito legal, então eu vou racionalizar o denominador. É uma coisa que a gente aprende lá no 9º ano do ensino fundamental, a gente multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. Lembrando que essa multiplicação aqui, ela não altera o resultado, porque raiz de 3 sobre raiz de 3 vale 1. É a mesma coisa que 1, né?
Então vai ficar L é igual a 16 vezes raiz de 3. Então 16 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, né? Vou até colocar aqui raiz de 3 ao quadrado, que se cancelam. A gente coloca um parênteses normalmente aqui, né? Cancela o quadrado com a raiz. Então vai ficar sobre 3. Logo a gente vai ter a seguinte informação. Ó, L é igual a 16 raiz de 3 sobre 3. Temos que fazer algumas contas agora, né? Primeiro temos que fazer 16 vezes a raiz de 3. Vamos colocar aqui L igual, vamos fazer as contas aqui embaixo. Então, 16 vezes o 1,7 que ele deu aqui. 16 vezes 1,7. Vamos multiplicar aqui. 7 vezes 6 dá 42, sobe 4. 1 vezes 7, 7, com 4 dá 11. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2, 7, 2. Uma casinha decimal, 27,2. Agora a gente tem que dividir 27,2, que é o resultado do que deu aqui em cima. 27,2 dividido por 3. Olha, quando você vai dividir um número com vírgula por um número inteiro, não precisa fazer aquele negócio de igualar as casas não. Pode começar a divisão normal. Quando entrar na parte da vírgula, a gente põe a vírgula. Então, ó, 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27, não sobra nada, certo? Aí a gente vai baixar esse 2 aqui. Entramos na vírgula. Só que aí, 2 dividido por 3 não dá. Teria que colocar um zero aqui. Só que para colocar esse zero, para baixar um outro número, eu tenho que pôr um zero aqui. Aí 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Para 20 sobra 2. E vai dar uma dízima periódica aí, com esse 6 se repetindo. Então vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 9,07. E olha só, pessoal, a gente descobriu que o lado mede 9,07. Mas 9,07 que está na alternativa A não é a resposta, porque na verdade ele está querendo saber da gente aqui o perímetro do triângulo equilátero. Então nós temos que multiplicar isso por 3. Então olha que enganoso, né? 9,0666 ele nos leva para o 9,07, parece que é A, mas na verdade não é. Na verdade a gente já conseguiria saber por multiplicação do 9 aí, né? 9 vezes 3 é 27, a gente já cairia na alternativa D com facilidade. Mas fazendo aí essa multiplicação, nós vamos ter, vamos pegar aqui o 9,06 aqui e multiplicar por 3. Olha só que interessante, 9,06 vezes 3, porque são 3 lados iguais no triângulo equilátero. Então 3 vezes 6 dá 18, sobe 1 que vai descer direto porque tem o 0, e 3 vezes 9, 27. Vírgula na segunda casa porque são duas casas. E aí nós temos a alternativa correta, que é a alternativa D, 27,18. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique esperto com essas pegadinhas. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e também aperte o sininho de notificações aí, ative o sininho, dê o seu like e até o próximo vídeo, gente. Tchau!